Bom dia a todos os colegas. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Ao cumprimentar todos os colegas, também cumprimento aos catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. O primeiro item da pauta é a ata da última reunião, o qual fizemos chegar nos gabinetes de todos os senhores parlamentares, ou no sistema. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Bom dia, Fabiano. Bonita a tua máscara. Bom dia, presidente. Ganhei da Unali, cara. Coisa chique. Cara, é coisa chique, coisa chique. Isso é coisa do Kennedy, aí. Aprovada a ata da última reunião, então, conforme a pauta informada, passamos a analisar as matérias de acordo com o que chegou em nossos gabinetes. Primeiro a fazer uso da palavra, o deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Senhoras e senhores que nos acompanham. Tenho dois projetos na pauta, presidente. O primeiro é o PRS 5.6 de 2020, de autoria do deputado Laércio, que trata de projeto de resolução que pretende suspender o recesso desta Casa Legislativa pré-estabelecido para ocorrer no mês de julho, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. O Congresso Nacional, da mesma forma que prevê este projeto, já decidiu pela suspensão do recesso. Portanto, da análise da matéria, verifico a sua viabilidade do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, merecendo reparo apenas no que se refere à técnica legislativa, motivo pela qual eu apresentei um voto pela admissibilidade com emenda substitutiva global, essa emenda somente com adequações à técnica legislativa. Seria esse o meu voto, presidente. PRS 005.6, tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O segundo projeto, presidente, na pauta, é o PLC 7.3 de 2020, de autoria da deputada Ana Campanholo. Esse presente projeto tem a intenção de instituir a possibilidade de os pais ou responsáveis por estudantes matriculados em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio, de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública. O voto, não há como vislumbrar, neste momento, nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposta, razão pela qual voto pela admissibilidade do projeto de lei. Tem um voto favorável do eminente relator, o PLC 7.3, em discussão. Senhor presidente, só uma pergunta ao deputado João Amin, e aí só para ver se ele não tem esse entendimento ou possa analisar. Porque tem o PLC 3/2019, que está tramitando na casa, né? Que é de autoria do deputado Bruno Souza, que altera a Lei Complementar 170 de 1988. E o artigo 216, no parágrafo único do RIA-LESC, diz: se dois ou mais projetos forem considerados análogos ou conexos, durante a tramitação pelas comissões, esta requererá a tramitação conjunta das matérias ao primeiro secretário adotar o estágio de tramitação da matéria mais antiga e encaminhada ao relator desta comissão. Presidente, tu não entende dessa forma, João? O deputado Vampiro e até a deputada autora, se na sequência quiser fazer algum reparo, são projetos diferentes. A deputada Ana pretende, com o seu projeto, cancelar apenas, quer dizer, dar oportunidade apenas no período de calamidade ou emergência, esse que nós vivemos agora. O deputado Bruno é o projeto de educação domiciliar, o homeschooling,
mais abrangente e independente de período. Não sei se a deputada autora também, coincidentemente, faz parte da CCJ. Satisfeito? Satisfeito, presidente. Satisfeito. Então tá. Muito obrigado, presidente. Seria esse o meu voto. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Vossa Excelência encerrou, né, deputado? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Bom demais dia. colegas da comissão. O primeiro projeto que eu levo ao crivo dos colegas é o projeto de lei 210.9 de 2020, de autoria conjunta do deputado presidente Júlio Garcia e da deputada Ada De Luca. O projeto de lei que altera a lei 17.842 de 2019, que autoriza a doação de imóvel no município de Sara para modificar a sua finalidade. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnico-legislativo de projetos conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa. Segundo a exposição de motivos e documentos acostado, ofício da própria Prefeitura de Sara, nos autos do projeto de lei de alteração de finalidade para a doação é motivada pelo município para possibilitar um melhor aproveitamento do imóvel. O projeto de lei, ora analisado, está em consonância com o disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina e com o artigo 17, inciso 1º da linha B da Lei 8.666, de 91. Outro sim, o PL 91.9, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, teve o mesmo objetivo desse projeto de lei, que é alterar a finalidade da doação de imóvel e foi sancionada pelo governador Carlos Moisés, transformado na Lei 17.767 de 2019. Diante deste fato, o projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. No âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei no sentido de mudar o objetivo da doação. Obrigado, senhor presidente. PL 210.9 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Por favor, os contrários se manifestem. Não havendo nenhum voto contrário, damos por aprovado a matéria. Liga o som aí, Vampiro. Se tu ligar o microfone, Vampiro, nós vamos ouvir com mais facilidade. Obrigado, querido. Desculpa. Obrigado. O segundo projeto é do deputado Paulo Roberto Edson. Altera a Lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências. A matéria pretende isentar da taxa de segurança preventiva as pessoas jurídicas filantrópicas e sem fins lucrativos. As taxas são tributos nos termos do artigo 145, segundo da Constituição Federal e do artigo 5º do Código Tributário Nacional. O Supremo Tribunal Federal, em seu recurso de repercussão geral ARES 743 de 480, com julgamento de mérito no ano 2013, discutiu que matéria tributária pode sim ser de competência parlamentar para propor lei de alteração. A emenda do julgamento 743/480, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, assim fala: tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária, inexistência, lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucionalidade, iniciativa geral, inexiste no atual contexto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo em matéria tributária, repercussão geral reconhecida, recurso provido, reafirmação de jurisprudência. Grifei. A Lei 7.541 de 88, que se pretende alterar, já tem previsão de isenção para as pessoas jurídicas filantrópicas sem fins lucrativos da taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria, conforme disposto no artigo 18, em seu parágrafo 2º. Então, diante deste fato, o projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade, devendo seguir seu rito normal, na qual exaro o meu parecer pela aprovação do projeto de lei na CCJ. PL
168.2 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente, deputada Campagnolo solicita vista em gabinete, por gentileza. Vista em gabinete da deputada Ana. Continua, deputado Fernando Vampiro. O segundo projeto de lei, o terceiro, desculpa, senhor presidente, é o 192.2 de 2020. Ele é de autoria conjunta da Comissão de Saúde. Trata-se de projeto de lei que estabelece prioridade de atendimento aos profissionais de saúde na destinação de equipamentos de proteção individual EPI e na testagem da Covid-19, enquanto vigorar o decreto legislativo 18.332, de 20 de março de 2020. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária no dia 20 de maio de 2020 e distribuído a mim nesta comissão no dia 1º de junho de 2020. O projeto de lei pretende estabelecer critério de prioridade na distribuição de EPIs para servidores da saúde durante o estado de calamidade pública desta pandemia do coronavírus, bem como obrigar o Estado a realizar testes antivirais de 15 em 15 dias para os profissionais da saúde que estejam diretamente atendendo pacientes de Covid-19. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do âmbito do Estado. Neste caso, a matéria disposta no projeto de lei é a proteção à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, pois pretende dar tratamento prioritário na distribuição de EPIs ao grupo de servidores da saúde que mais estão expostos ao contágio da doença Covid-19, bem como estabelecer critério e obrigatoriedade de testagem antiviral para este grupo de risco. Assim, o projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. Antes do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 192.2 de 2020, de autoria da Comissão de Saúde, para seguir seu trâmite regimental. PL 192.2, tem parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Contrários, por favor, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de, por último, manifestação, devolver o projeto de lei 305.4 de 2018, de autoria do deputado Milton Obos, que altera o artigo 98 da Lei 10.297/96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e adota outras providências para determinar que conste justificativa fundamentada nos atos que regulamentam o imposto conforme especifica. Eu devolvo este projeto de lei sem qualquer tipo de manifestação, senhor presidente. Ok, PL 305.4, ainda tem em vista a deputada Paulinha, consulta a deputada Paulinha, se já está apta. Acompanho o deputado Luiz Fernando Vampiro, senhor presidente. Ok, devolve sem manifestação, né? Então, o PL 305.4 tem o parecer do deputado Ivan Natos pela aprovação do PL e da emenda aditiva de folha 50, de autoria do deputado Bruno, e rejeição da emenda modificativa de folhas 45, de autoria do deputado Fernando Vampiro. Em discussão. Em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o parecer do eminente relator, deputado Ivan. Vossa Excelência concluiu, deputado Fernando Vampiro? Muito obrigado, presidente. Eu agradeço. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, vou ser rápido e rasteiro. Eu tenho aqui 2 projetos de lei, e os 2 são pela diligência. Um é o 47.5, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação do Estado de Santa Catarina, diligência ao DETRAN, e também o 327 do Bruno Souza, que
adequar os artigos 10A da Lei 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, apenas reforçando a diligência que já foi feita, mas que ainda não veio a resposta, né? A SIDASC, a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e também a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste de Santa Catarina. Os dois diligência, presidente. O 47 e o 327 também, né? Sim, senhor. Ok. PL 47.5, da autoria da deputada Paulinha, e PL 327, da autoria do deputado Bruno, ambos têm pedido diligência pelo eminente relator, deputado Fabiano. Em votação, se estiverem de acordo, votação conjunta dos dois, se estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado a diligência. Fim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhoras deputadas, senhora deputada. Colegas que acompanham a gente pela TV. Eu tenho devolução de vistas. Devolução de vistas ao PL 105.9 de 2020. Solicitei vistas ao projeto PL de iniciativa do deputado Valdir Cobalcini para alterar a Lei 14.675 de 2009 para regular o licenciamento ambiental autodeclaratório. Eu entendo indispensável a ouvida do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o COSEMA, a razão pela qual apresento diligência nesse sentido, senhor presidente. Parecer da deputada Paulinha pela admissibilidade com emendas modificativas e agora é um voto solicitando diligenciamento. Deputada Paulinha, que é a relatora, concorda, deputada? Senhor presidente, eu não me oponho ao pedido de vistas do colega Ivan. Por mim, não tem problema. Eu acho que só vai convalidar o nosso parecer ao final, não tem problema. Ok, então, em votação, pedido de diligência, um voto visto, o deputado Ivan Nats. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer de projeto de lei 134.3/2020. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevão, que pretende reconhecer como essenciais à população os serviços de alimentação, tais como os prestados por restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, e ainda que na vigência do estado de calamidade decorrente de emergência de saúde, no caso ou não de epidemia. Eu, inicialmente, aponto que é evidente conexão desse projeto de lei com o 136.5, 2020, mais recente tramitação nessa casa de autoria do deputado Maurício Skudilac, razão pela qual o primeiro voto é pelo apensamento desse projeto de lei ao 136.5, 2020, por ter o mesmo texto legal, por ser o mais antigo. É como eu voto. Em voto eminente relator, PL 134 com 136, para que tenha tramitação conjunta. Em discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência quer fazer o relatório? Sim, aí, considerando que foi aprovado o PL, considerando que foi apensado, faço parecer conjunto do PL 134.3 e 136.5, cuide-se de projeto de lei que pretende dispor sobre serviços de alimentação, tais como os prestados para os restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, durante o estado de calamidade. Não havendo impositivos legais que impeçam a tramitação de tais projetos, voto pela prejudicialidade do PL 134.3 e... desculpa, senhor presidente, vou refazer o voto. Eu voto pela admissibilidade do PL 134.3, 2020, por ser mais abrangente e mais antigo.
e voto pelo arquivamento do PL 1.3.5, 2020. É como eu voto. Ok. Em discussão. O senhor presidente. Pois não, deputado Fernando Vampiro. O deputado Ivan, o 134, ele entrou antes na casa que o 136, é isso? Exatamente. Eu estou arquivando 136.5, 2020, posto e dando prosseguimento a 134.3, por ser mais antigo. Fechou. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o relatório do eminente relator, deputado Ivan. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, eu estou fazendo um voto vista ao PL 357.5, 2019, da eminente deputada Paulinha, que dispõe sobre parcerias do governo do Estado de Santa Catarina com consórcios públicos dos municípios. O expediente foi lido no dia 1º de outubro de 2019, e após foram os autos encaminhados dessa Comissão de Constituição e Justiça, que inicialmente aprovou o pedido de diligência formulado pelo eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, com o fito de recolher a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Em resposta ao aludido órgão, em parecer número 98 de 2020, concluiu que o artigo 2º do projeto de lei 357.5, 2009, contém impropriedades que sugerem sua eliminação integral do texto proposto, ou pelo menos seu aprimoramento, a fim de evitar equívocos de interpretação. Conclui-se também que não foram constatados vícios constitucionais ou ilegalidades nas demais cláusulas de proposição. Cumprida, portanto, as diligências, os autos retornaram aos autos fracionários, tendo o relator da matéria se pronunciado para sua aprovação, todavia com os termos de emenda substitutiva global por ele apresentada, a fim de afastar as ilegalidades. Esse é o andamento processual até o momento. Ocorre, senhores deputados, que eu faço uma leitura diferente do eminente deputado Fernando Vampiro, porque, ao meu ver, o projeto de lei enfrenta o enunciado 001 de 2011 dessa Comissão de Constituição e Justiça. Da leitura do texto, observo claramente que o projeto de lei é meramente autorizativo. Ou seja, ele autoriza o Poder Executivo a tomar providências de sua exclusiva competência e, portanto, é inconstitucional. Aprovar, no meu ver, a tramitação desse projeto de lei seria flagrantemente enfrentar a súmula 001 de 2011, porque o projeto de lei não traz obrigações, mas meramente autorizações, razão pelo qual apresento um voto vista, com fundamento no artigo 72, caput 2009, 1 e 210.2 do regimento interno dessa Casa, para declarar a inadmissibilidade da continuidade da tramitação da matéria por afronta ao enunciado 001 de 2011 dessa comissão. É como eu voto, senhor presidente. Deputado João Amin, consulto Vossa Excelência, que também tinha vista. Você ainda continua? Senhor presidente, só como sugestão, senhor presidente, o PL 526.4 do deputado Valdir Cobalcini, ele justamente dispõe sobre a gestão associada dos serviços públicos na implantação dos consórcios. Quem sabe poderia haver o apensamento desses projetos? Apensar este ao 526.4? Que, na verdade, eu não tenho conhecimento do teor desse. Mas, na verdade... Senhor presidente, eu gostaria de trazer uns argumentos aqui e pedir para o deputado Ivan também a acolhida. O que eu quero dizer para vocês? Assim, a matéria em si, em nenhum momento ela traz o texto autoriza o Estado. Ela não, eu quero, com muita elegância, discordar do deputado Ivan, porque ele justamente é um projeto que estabelece novas condições para o regramento de relacionamento entre governo do Estado e consórcios públicos. Em nenhum momento ele estabelece, ele fala claro, o artigo 1º ele diz, com a finalidade de efetivação de
de parcerias com consórcios públicos, fica ao Poder Executivo uma nova competência aqui, que é firmar termos de gestão associada de serviços públicos através de acordo de cooperação e contrato-programa. Deixa eu explicar para vocês de onde que surgiu essa iniciativa, que não foi uma... Geralmente, Vossas Excelências sabem que poucas são as ideias que fluem da nossa criatividade individual. Os projetos de lei que a gente fabrica, produz, eles sempre vêm de iniciativas da sociedade civil, de setores, enfim, esse não foi diferente. O ano passado, o governo estabeleceu uma ação, que foi essa ação para fazer a manutenção das estradas, me fugiu agora o nome, gente, me ajuda, o programa Recuperar, em que os municípios, os consórcios fariam a adesão para receber um recurso e eles, então, fazer a manutenção. Ocorre que o modelo administrativo que o Estado aplica, ele só dá essa condição do Estado entregar o recurso e o município fazer uma contratação para aplicar aquele recurso. Em regiões como o Planalto, por exemplo, que tem grandes áreas de extensão territorial de estrada para cuidar, e foi de lá que surgiu, como a Amures, eles entenderam que se o Estado tivesse a faculdade de, junto com o município, poder também receber nessas ações não apenas a contrapartida pecuniária, mas em serviço. Por exemplo, eu recebo do Estado para fazer uma manutenção de um trecho um valor de R$20 mil, mas eu tenho maquinário. Eu, no lugar de ir lá e contratar um serviço por R$20 mil, eu posso fazer render mais. Se eu comprar, no lugar de eu contratar um serviço de máquina para manutenção, eu poder... Desliga esse negócio aí, né? Eu poder consubstanciar no exercício da ação o que eu tenho de mão de obra efetiva. Basicamente é isso. O que eu quero dizer para vocês? Essa sugestão, a Amures, é uma das nossas associações hoje de municípios que tem maior conteúdo técnico nessa parte de leitura legislativa. E eles ajudaram a produzir o projeto de lei, inclusive nos ofereceram uma outra matéria, um outro complemento com mais artigos, inclusive. Mas a gente acabou fazendo um projeto mais enxuto para deixar para depois o Estado fazer a regulação de toda essa matéria, né, gente? Então, assim, o que o projeto de lei pretende é dar aos municípios uma condição mais favorável de aderir ao contrato-programa. Qual é o meu pedido para os meus colegas? Que a gente possa, se assim o deputado Ivan concordar, então, a gente fazer uma conversa com o pessoal da Amures, antes de Vossa Excelência consagrar o seu voto contrário, a gente poder fazer uma conversa essa semana com os representantes da área técnica da Amures, para que fique bem aclarada o objetivo, bem aclarados os objetivos, e se porventura tiver necessidade de fazer mais alguma alteração legal, que a gente faça, mas que a gente possa providenciar a aprovação dessa matéria com um curto espaço de tempo, porque muitos municípios aguardam que a gente tenha melhor condições de adesão no programa Recuperar, entende? Do jeito que ele está posto, para algumas regiões não é vantajoso, mas se o município puder receber esse dinheiro e ele também, no lugar de apenas contratar o serviço direto, poder comprar materiais, enfim, ele vai ter melhor resultado. Então, colocadas essas considerações, eu também peço ajuda para os colegas pensarem em alternativas que a gente pudesse preservar essa matéria e dar sequência a ela, né? Peço ajuda também ao deputado Luiz Fernando Vampiro, que foi nosso primeiro relator. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria, na verdade, somente, com todo o respeito que eu tenho à deputada Paulinha, que entrou no âmago da questão, mas eu gostaria, na verdade, de voltar ao crivo das diligências efetuadas para relacionar o primeiro parecer que foi exerado por minha autoria. Na verdade, esta lei autorizativa, meramente autorizativa, ela tem uma condição sine qua non de obrigatoriedade de fazê-la, não é somente autorizar. O Estado, sem a autorização, ele não poderá contratar.
Em seus pareceres, aí, o eminente deputado Ivan Nates pode acompanhar, Ivan, tanto o Tribunal de Contas do Estado e o Poder Judiciário proferido sobre o tema a respeito de convênios de cooperação entre Estado e município no âmbito da gestão associadas, ele faz um grande relato, mas no item 7, ele abre aspas, é necessária lei estadual autorizativa para a pactuação de convênio de cooperação com outros entes federativos, devendo ser específica quanto ao objeto da gestão associada de serviços públicos, no caso, um estudo, a manutenção e recuperação da malha viária estadual no âmbito do projeto Recuperar, instituído pelo Decreto 195/2019. Como visto, não tem os consórcios públicos, que não constituem um novo ente da federação, capacidade para firmar convênio de cooperação com o Estado, porém, pode firmar contrato de programa dele decorrente. É conveniente de edição de autorização legislativa genérica nos moldes do artigo 14 e parágrafo único da Lei 11.107/2005, que constitui norma federal para a celebração de convênios com consórcios com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação das políticas públicas em escalas adequadas e também a inclusão de dispositivo similar ao artigo 37 do Decreto 6.017, prevendo que os órgãos e entidades estaduais concedentes darão preferência às transferências voluntárias para os municípios cujas ações sejam desenvolvidas por municípios e seus consórcios. Ou seja, o nosso estado de Santa Catarina ele não tem efetivamente a autorização para firmar pacto ou convênio com os entes federados. Por isso que essa lei é de suma importância. Se não tiver a lei, ele não estará autorizado a fazê-la. E os consórcios, Ivan, vários municípios agora fizeram consórcio para aquisição de usinas de asfalto e similares, ou seja, o recurso efetivamente será descentralizado para utilização nisso. Sem essa lei autorizativa não se pode. Cada prefeitura deverá fazer o seu convênio em apartado e também a sua prestação de contas em apartado. Por isso que eu peço que o deputado Ivan Nates também sensibilize e faça a aprovação, que é super importante para esses consórcios, essa realização desta lei para autorizar. Obrigado. Senhor deputado, senhores deputados. Deputado João Amin se manifesta se ele vai continuar com vista ou não, senão nós estamos debatendo algo que poderá continuar em vista. Deputado João. Não. Enquanto o deputado João Amin decide, né, João? Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. O projeto Recuperar, ele foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa no ano passado, se eu não me engano, e foi criado com uma grande expectativa dos municípios fazer a recuperação das rodovias estaduais através desses convênios. Então, a lei autorizativa para firmar o convênio, com data vênia, né, com os colegas que pensam em sentido contrário, ao qual eu tenho o maior respeito, esse projeto Recuperar, ele já prevê a fixação dos convênios. E, obviamente, a partir da hora que foi feito o projeto Recuperar, a Assembleia Legislativa aprovou esse tipo de procedimento. É lá dentro desse procedimento que tem que se criar as regras que estabelecem o acordo específico. Então, o meu voto é no sentido de que, se a gente autoriza eles a fazer acordos, a lei é meramente autorizativa, embora as razões, que muito bem colocou o deputado Vampiro, sejam consideráveis, também a deputada Paulinha, sejam consideráveis, isso não retira a essência do projeto de lei, que é autorizativo. O governo deve encontrar dentro da sua estrutura as formas adequadas de reestabelecer os convênios. Se há algum impedimento no firmar os convênios, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, alguns municípios são resistentes ao convênio porque não aceitam as regras estabelecidas pelo governo do Estado e entendem que esse convênio é prejudicial aos próprios municípios. E esse é um debate que o governo municipal e o governo estadual devem travar. Se o governo estadual tiver algum problema que precise de autorização legislativa, deve ter que mandar um projeto de lei aqui para a Assembleia para a gente fazer. Agora, nós fazermos uma mera autorização, me parece que a gente enfrenta a súmula 1. Essas são as minhas razões. Mas eu estou tranquilo, os colegas discutir isso aí. Posso contribuir só um pouquinho, Ivan? Tu tens razão quando tu fala ali, na verdade, em relação ao Recuperar. O Recuperar é um convênio feito com o município, perfeito? Só que se dois municípios quiserem se unir
para fazer um convênio, porque os dois têm uma usina em consórcio, ele não pode ser feito o convênio com os dois de forma consorciada. Essa é a autorização para que possa efetivamente ser feita o convênio com o consórcio dos dois municípios. É esse o fundamento, efetivamente. O recuperar é feito individualizado. Perfeito, senhor presidente? Era isso, senhor presidente. Obrigado. É isso. Perfeito, deputado Luiz Fernando. E só para dizer que o recuperar o governo instituiu por decreto, não foi por força legal, senão a gente poderia ter ajudado. E assim, eu tenho clareza na consistência da constitucionalidade do projeto, deputado Ivan. A gente vai autorizar algo que o governo já, enfim, ele tecnicamente pode receber esse tipo de autorização do parlamento. É a nossa competência legislar sobre isso. A gente, na verdade, está fazendo esse projeto pelos municípios, não é nem pelo governo do Estado. Pelos municípios, para que aqueles que dividem território possam trabalhar juntos. É nesse sentido. Deputado João, por favor, se manifeste aí, deputado João. Presidente, eu peço mais uma semana de vista e aí me comprometo na próxima sessão de devolver. Continua. Em vista, então, com o deputado João. Deputado Ivan, concluiu? Concluí, senhor presidente. Obrigado. Deputada Paulinha, está com a palavra. Senhor presidente, conforme havia me comprometido, eu fui buscar se tinha algum projeto de lei de pedido de vista de autoria do deputado Ivan Nats. Encontrei apenas um, é o projeto de lei 107/2019, que altera a lei número 17654, que dispõe sobre taxa de serviços judiciais e adota outras providências. O objetivo do projeto do autor é isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. E eu devolvo sem manifestação. Ok. PL 107.0, de autoria do deputado Ivan, tem o parecer do eminente relator, deputado Kendi Nunes, pela admissibilidade da matéria. E agora a devolução do voto vista, deputada Paulinha, sem manifestação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer do eminente deputado Kendi Nunes, que é pela admissibilidade. Se tiverem contrário, se manifeste. Aprovado. Continua com a palavra, deputada Paulinha. Projeto de lei 06.7, de autoria do governador de Estado. Esse altera, senhor presidente, o artigo 183 do Código Estadual de Meio Ambiente. Basicamente, a proposta legislativa do governador, ele altera a competência, traz para a Secretaria de Desenvolvimento, para a SDE, a competência de avaliar a questão dos resíduos poluentes, o controle de emissão de poluentes, que antes era também competência do DETRAN, para facilitar a tramitação de licenciamentos desta natureza. Eu estou falando o mais breve possível, porque eu tenho muitas... Deputada Paulinha, só uma questão de ordem, se me permite, uma parte, na verdade, né, porque a senhora está com a... A senhora está sendo muito prestigiada pelo presidente, eu estou vendo aqui pela pauta, né, muito importante, o presidente está te dando muita importância na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, diversos projetos para relatar. Se pudesse ser em bloco as admissibilidades, inadmissibilidades e diligências, só uma sugestão de encaminhamento? Obrigado, João. Vou tentar aqui me organizar para isso, mas na verdade não é que o presidente tem me prestigiado muito, é que eu estava muito atrasada mesmo. Então, não, aí eu sou obrigado a defender o Romildo Titon, está com muito prestígio com o Titon, Paulinha. Tá bom. Então, esse aqui do governo do Estado, então, que já relatei, eu entrego assim, com voto parecer favorável, é uma matéria absolutamente constitucional, e é isso. As razões trazidas nos pareceres do CIMA e do IMA também são favoráveis, assim como a manifestação do DETRAN. Voto claro. PL 106.7, tem o voto favorável do eminente relator, em discussão com a palavra... Senhor presidente, vistas em gabinete. Vista em gabinete do deputado Maurício. É o 6.7, né? Isto.
Ontem eu estive em reunião no Extremo Oeste, Palmitos, por exemplo, Paulinho. Nós temos investimento lá de 20 milhões há um ano esperando licenciamento ambiental. Então, eu vou dar uma olhada, ver se nós conseguimos colocar algum dispositivo para agilizar. A questão da avicultura parece que está andando um pouco, mas a suinocultura é tudo muito demorado. Então, na próxima sessão, já trago esse projeto aí, tá? Ok. Isso em gabinete do deputado Maurício. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Obrigado, querido. O PL 190, de autoria do deputado Paulo Roberto Esse, senhor presidente, é um projeto bastante simples, tem aderência de pensamentos aqui na casa, institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência, não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa matéria. Ok. Eu também trago parecer... não, é que são votos tudo diferente, eu não tenho como juntar. Esse... Okay. É isso, senhor presidente. Esse é um parecer favorável, né? Isso. PL 190 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação em discussão. Senhor presidente, deputada Ana Campanholo solicita a vista em gabinete. Vista em gabinete da deputada Ana Campanholo. Continua, deputada Paulinha. Eu faço um voto pela rejeição com tristeza no PL 60.2 da minha colega deputada Luciane Carminati, justamente pelo enunciado que o deputado Ivan se referiu. É uma lei que autoriza o governo do estado a prover renda mínima emergencial equivalente a 50% do salário mínimo regional para empreendedores de economia solidária e popular e produtores artesanais em vulnerabilidade. Matéria excepcional, isso em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. O problema é que traz a indexação pelo salário mínimo, que a gente sabe que não é permitida, né, é inconstitucional, e a questão da lei autorizativa. Então, infelizmente, o parecer é pela rejeição, pela inadmissibilidade da matéria, senhor presidente. PL 60.2 tem o parecer da eminente relatora pelo arquivamento da matéria. Em discussão? Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano. Continua a palavra a deputada Paulinha. 74.8 da deputada Ana Campanholo, que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito de Santa Catarina, e o projeto também veda a recepção de recursos públicos para essa finalidade. Um projeto muito legal de autoria da Ana, que a gente apenas fez uma emenda substitutiva global para que isso alcançasse toda e qualquer religião, que não se possa ridicularizar nenhuma religião e que não se possa receber recursos públicos para esses atos. É esse o parecer. Favorável pela admissibilidade com esta emenda substitutiva global. PL 74.8, da autoria do deputado Ana, tem o parecer da eminente relatora pela aprovação em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano. 142.3 é o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui a tabela complementar do SUS nacional. Eu tenho dúvidas em relação à constitucionalidade, mas peço diligência à Secretaria de Estado de Saúde, senhor presidente. PL 142.3 tem parecer pelo diligenciamento da eminente relatora em discussão. Em votação, aprovado. O projeto de lei 196.6 do Volney Weber, que dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos comerciais fixarem valor mínimo de compra como condição para o pagamento de despesas de cartão de crédito e débito no estado de Santa Catarina. Nós não encontramos razões para qualquer impeditivo, por isso o nosso voto é pela admissibilidade. PL 196.6 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Era isso, senhor presidente. O último de autoria do deputado Felipe Estevão, que eu relataria hoje, eu retiro de pauta por pedidos dos pescadores para analisarem um artigo que sobrou dúvidas em relação à matéria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas. Obrigado, deputada Paulinha. O próximo, o deputado Maurício, está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu tenho para relatar o projeto de lei 511.8, de autoria do deputado Felipe Estevão, o qual incentiva a divulgação de mensagens de doação de sangue em todas as competições esportivas de Santa Catarina. Entendo meritório, acredito que é importante, apesar de ser autorizativo, incentiva, mas eu faço inicialmente um pedido de diligência à Santura, Fundação Catarinense de Cultura, Fundação Catarinense de Esportes. Então, o 511 é por diligências e o projeto 297/2019, de autoria da deputada Paulinha, que pretende instituir a obrigatoriedade da fiscalização das pistas de kart indoor no âmbito do estado de Santa Catarina e cria requisitos para o funcionamento dos referidos estabelecimentos. Eu até vejo que já existe na esfera da Secretaria da Segurança Pública, da expedição de alvarás, legislação que regulamenta essa situação. Mas eu apresento parecer por diligências para ouvir a Secretaria da Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, o PROCON e a Federação Catarinense de Automobilismo. Então, esses dois projetos, 297 e 511, seriam por diligência, senhor presidente. Se os colegas concordarem, votamos em bloco. Ok, PL 511 e o 297, podemos discutir e votar em bloco. Ambos pedindo diligenciamento pelo eminente relator. Em discussão? Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o PL 511 e 297 pelo diligenciamento. Projeto de lei 295.8, trata-se de projeto de autoria do eminente deputado Laércio Schister, com o intuito de instituir o Código Estadual de Defesa do Empreendedor e adota outras providências. O PL sob análise foi lido na sessão dia 28 de agosto de 2019, começou a tramitar, fui designado relator. Voto. Conforme o regimento interno da Assembleia Legislativa, compete à Comissão de Constituição e Justiça analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico. A respeito da proposição da matéria, apesar de extremamente louvável, noto que a iniciativa é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, pois envolve a organização, funcionamento e atribuições de órgãos e servidores do Poder Executivo. Há ainda o vício formal de competência, isso por afrontar o artigo 22, item 2 e 25º da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e registro público. Percebo ainda a inconstitucionalidade material por afronta aos artigos 2º, 146, inciso 2, a linha A, artigo 170 e 173 da Constituição. No mesmo sentido, se pronunciou a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Procuradoria-Geral do Estado. Sendo assim, concluo que o projeto de lei não cumpre os requisitos legais em razão da inconstitucionalidade, devendo ser arquivado. Ante o exposto, com a máxima vênia, meu voto é pela rejeição do projeto de lei 295.8 no âmbito dessa comissão, senhor presidente. Ok, PL 295.8 tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 373/2019, de autoria do eminente deputado Kennedy Nunes, Clary Kennedy Nunes. Cuida-se de projeto de lei de autoria do eminente deputado Kennedy Nunes, com o intuito de instituir, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e adota outras providências.
postulei por diligência externa a fim de ouvir a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Educação, sendo que o requerimento foi aprovado e houve a manifestação. No tocante à matéria, apesar de extremamente meritória, percebo que acarreta aumento de despesas ao Poder Executivo, na medida que exige a realização de cursos especializados, o que afronta a Constituição, incidindo em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Simetricamente analisando a proposição, também ofende o combinado na Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 71. Nesse sentido, também se pronunciaram a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Educação. Sendo assim, concluo que o projeto não cumpre. Aqueles projetos que seriam mais na posição de indicação, de requerimento, de criação de programas. E daqui a pouco nós estamos engessando todas as atividades do Estado com projetos de legislação. É muito meritória a matéria, necessária, é importante que a Secretaria da Educação implante, mas não por iniciativa legislativa parlamentar. Ante o exposto, com a máxima vênia, voto pelo arquivamento do projeto no âmbito dessa comissão. PL 373.5, teu parecer do relator pelo arquivamento da matéria. Presidente Vampiro. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um voto divergente do eminente relator em relação a este projeto de lei que cria um programa de educação no sentido de adaptar, melhorar, conscientizar o comportamento digital das crianças. É um projeto muito bem escrito, que ajudará em muito o nortear o comportamento digital na educação dos estudantes catarinenses. Eu tenho uma filha de 4 anos e domingo estava num restaurante e quase que todas as mesas estavam as crianças, inclusive a minha, com o celular em mãos. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferenciado nesse sentido. Porque eu, era do meu partido, vou votar contra ele, vou fazer foto. E precisamos efetivamente nesse sentido. Eu gostaria de pedir vistas para apresentar um voto divergente ao do eminente deputado Maurício Kudlak, senhor presidente. Obrigado. Bem, vistas ao deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu ia me habilitar para para cumprir essa missão, mas é evidente que o deputado Vampiro tem muito mais competência que eu para isso. Eu acompanho também esse raciocínio. Eu acho que se tiver alternativas para a gente construir algum diploma legal que fortaleça a questão da inovação, da tecnologia nas escolas, a gente precisa convalidar. Era só essa contribuição, senhor presidente. Senhor presidente. Para o colega Vampiro ver as crianças fazer isso no restaurante, não precisa burocratizar o sistema escolar aí, pode ter certeza. Mas, concordo, temos que discutir e aprimorar. Senhor presidente. Pode ser, né? Deputado Kennedy. Pois não, deputado Kennedy. Eu quero agradecer ao deputado Vampiro, porque entendeu a importância que tem esse projeto. Na verdade, não com todo o respeito ao relator, o deputado Maurício Kudlak, não é engessar, mas, na verdade, esse é um movimento mundial em que nós precisamos compreender a necessidade de fazer com que todos nós, e não só crianças, mas também adultos, possamos fazer um uso racional da tecnologia que nós temos. É sempre aquilo que eu digo, a tecnologia é uma faca, a faca pode ser tanto utilizada para passar manteiga no pão como para matar alguém. Nos deram essa tecnologia e muitas vezes não nos ensinaram a usar. Esse projeto, ele foi daqueles projetos que nós instituímos em todas as assembleias. Algumas assembleias legislativas já aprovaram e estão em funcionamento, e eu peço vênia ao deputado Vampiro para que possamos construir uma saída junto. Inclusive, esse projeto, eu conversei com o próprio secretário e secretária adjunto à época, a doutora Carla, sobre essa necessidade de nós implantarmos nas escolas essa consciência do uso da tecnologia. Então, portanto, muito obrigado, deputado Vampiro, e vamos
conseguir, com certeza, fazer com que essa necessidade seja provida aqui em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Eu respeito a iniciativa do deputado Kennedy, mas ele conversou, a secretaria deu parecer contrário, só para o parecer da secretaria contrário. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício. Agora, então, com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Antes, porém, queria parabenizar o deputado Kennedy Nunes pelo bigode. Seja bem-vindo entre aqueles que têm barba e bigode branco. O problema é que eu fui ver a mãe ontem, ela mandou tirar. Eu acho que não vai durar muito tempo, não. Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos, só para dizer, a mensagem de veto número 408, eu estou retirando a pedido do autor para que nós possamos rever o meu voto. A mensagem, então, de veto número 408 está retirada, senhor presidente, a pedido do autor. E eu faço o parecer ao projeto de lei número 106/2020, que institui parâmetros de redução do subsídio das autoridades que especifica na ocorrência de situação de emergência, calamidade pública ou calamidade financeira de autoria dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. Trata-se do projeto de lei que a proposição é composta por 4 artigos e o meu voto é o seguinte: compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, judicialidade e regimentabilidade da técnica legislativa em projetos. Nesse sentido, observo, primeiramente, que a competência para deflagração do projeto de lei que resulte na fixação dos subsídios do governador, do vice e dos secretários de Estado é exclusiva da Assembleia Legislativa nos termos do disposto do inciso 15º do artigo 39º da Constituição Estadual, mas inexistindo, portanto, o vício formal de iniciativa. Para confirmar o posicionamento, está no voto explanado o que o Supremo Tribunal Federal falou de uma ação direta de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 18.224 de dezembro de 2001, editado por esta Casa, que trata da fixação dos subsídios do governador, do vice, dos secretários de Estado e do Procurador-Geral do Estado. Procede a alegação de inconstitucionalidade formal por afronta ao dispositivo do parágrafo 2º do artigo 28º da Constituição Federal, que, acrescentado pela emenda constitucional 1998, uma vez que esse dispositivo exige lei em sentido formal para tal fixação. Todavia, entendo que a presente proposta legislativa contém vício de inconstitucionalidade material por ofensa à quantia de irredutibilidade dos subsídios previstos no artigo 8º do artigo 23º da Constituição Estadual. A respeito do tema, o Eli Lopes Meirelles ensina que, atualmente, a garantia da irredutibilidade do subsídio está consagrada constitucionalmente, ressalvado o disposto no artigo 11º e 16º nos incisos 11º e 16º do artigo 37º e também da nossa Constituição Federal. Coloco aqui sobre o que o Eli Lopes Meirelles fala e também sobre um transitado e julgado do Supremo Tribunal Federal que diz: a garantia constitucional da irredutibilidade de estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada pela Constituição da República a todos os servidores públicos. Impede que o poder público adote medidas que importem, especialmente quanto a implementadas no plano infraconstitucional em diminuição do valor nominal concorrente ao específico devido aos agentes públicos. Destarte a criação de preceito legal
que abarque a matéria afrontará o disposto no inciso 8º do artigo 23 da Constituição Estadual, padecendo do vício de inconstitucionalidade material. Ante o posto, fundamentado nos artigos 72 do nosso regimento interno, o meu voto é pela inadmissibilidade da tramitação determinada ao primeiro secretário da mesa do projeto de lei 106/2020. Portanto, senhor presidente, existe inconstitucionalidade formal e o meu voto é pelo arquivamento. L106, tem o parecer do ministro relator pelo arquivamento, em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pauta limpa, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kendi. Deputada Ana. Não tem matéria, deputada Ana? Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pela compreensão. Eu conversei com o senhor, tinha ficado de ser substituída pelo Sargento Lima, consegui comparecer. Muito obrigada pela sua solicitude, pela sua compreensão. E quero complementar também o que disse o deputado Amin. Também estou percebendo uma certa preferência pela deputada Paulinha, porque nessa reunião de hoje se percebe que eu não tenho nenhum projeto a relatar, a deputada Paulinha tinha vários, e na nossa última dividida o senhor ficou contra uma mulher grávida a favor da deputada Paulinha. E eu estou magoada, vai demorar para passar, senhor presidente. O registro do protesto, deputada Ana. Não, eu sei que o deputado João estava brincando, né? Mas a gente leva muito a sério a questão da distribuição, né? Todo mundo tem igualdade. É difícil você achar um parlamentar que tem um projeto a mais do que o outro. Se tiver um a mais, na outra ele cai. Nós fazemos uma distribuição muito, muito dinâmica e, com exceção de quando os colegas me pedem preferência para relatar, o próprio secretário da comissão faz a distribuição para ambos os deputados. Não tendo... Indago se algum outro deputado tem alguma matéria extra-pauta. Eu vou procurar dar mais trabalho para a Ana, então, tá, deputada Ana? Depois ela vai reclamar que ela está, como diz o espanhol, embaraçada, né? E daí ela vai dizer, senhor presidente, o senhor está me dando muito trabalho aqui, respeita as grávidas. Ô, gente, mas é só para dizer mais uma vez, realmente eu estava muito relapso aí com algumas matérias em razão de outras. Essa Covid aí nos deixou meio fora de eixo, eu estava muito relaxada mesmo, eu tinha muita matéria pendente. Eu chamei minha assessoria e disse, nós vamos botar em dia, agora está quase, viu? Daqui a pouco eu já não tenho mais nada para relatar também. Obrigada, viu, colegas? Um beijo para todos. Obrigado. Agradecendo a todos os parlamentares pela presteza nos seus relatórios. E antes de encerrar, agradeço a presença de todos e convoco para a próxima reunião ordinária da comissão para o dia 23 de junho, no horário regimental. Desejo saúde a todos e também a todos aqueles que estão nos assistindo através da TVA. Declaro encerrada a presente reunião.